O tema escolhido pela produção do nosso programa é a história de Gaza. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa cidade que está vivendo momentos difíceis. Gaza, ou Asa, significa forte. É uma terra milenar que está presente na Bíblia em toda a sua história, citada ao todo 23 vezes, sendo 22 no Antigo Testamento e uma única vez no Novo Testamento. Para entender melhor, Gaza deve ser incluída toda vez que se fala sobre os filisteus, o povo que fazia parte juntamente com as cidades vizinhas e parceiras, Asdod, Asquelon, Azoto, Acron, Gate, Gazer, Laquis e Gerar. Vamos aprender na Bíblia sobre Gaza. E nesse estudo eu quero ministrar para você 3 temas. O primeiro, a origem do povo de Gaza. O segundo, as guerras de Gaza. E o terceiro, as profecias sobre Gaza. O mapa da região da Terra Santa e a conhecida Palestina mudou constantemente em sua história com a presença dos povos que ali vieram durante a dispersão dos judeus por quase 2.000 anos. Mas é interessante que na maioria dos mapas, o território da faixa de Gaza se mantém separado do restante de Israel, pelo menos nos principais períodos históricos. A conquista da terra prometida, o reino unificado de Davi e no tempo de Jesus, sob o reino de Herodes. O que a Bíblia diz sobre Gaza? Vamos conhecer Gaza nas Escrituras. Primeiro, a origem do povo. Gênesis capítulo 10, versículo 19. E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adema e Zebulon, até Laza. O povo de Gaza inicialmente era descendente de Cã, filho mais novo de Noé, que foi amaldiçoado por ver a nudez de seu pai. Está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 a 25. Seus descendentes foram chamados de cananeus, como parte da região, que também foi chamada de Canaã. Gaza fazia parte da Filístia, terra dos filisteus. Gênesis, capítulo 10, versículo 13 a 14. Onde também haviam gigantes no tempo antigo, conhecidos como Anaquins ou Refaíns. Deuteronômio capítulo 2, versículo 10 e 20. Josué capítulo 11, versículo 22. Você está com a sua Bíblia na mão? No livro de Deuteronômio capítulo 2, versículo 23, também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os heveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram o lugar deles. O território de Gaza era povoado pelos heveus, povo da própria região ao redor. Está no livro de Josué, capítulo 13, versículo 3 e Deuteronômio, capítulo 2, versículo 23. Mas depois foi tomado pelos filisteus, o resto que veio da ilha de Coftor. Jeremias, capítulo 47, versículo 4, que segundo estudiosos seriam antigos moradores da ilha de Creta, visto que os filisteus são denominados de queretitas. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 14, e 8 e 18. Ezequiel, capítulo 25, versículo 16. Sofonias, capítulo 2, versículo 5. Que teriam partido para o continente e tomado as terras de Gaza, sendo chamados de Caftorins. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 12. Também pode ter sido uma ilha chamada de Caftor, do delta do Nilo no Egito. Gênesis, capítulo 10, versículo 6 a 14, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 12. O profeta Amós faz referência à conquista desse povo caftorito, que passou a ser conhecido como filisteu. Amós, capítulo 9, versículo 7. Mas historiadores também relatam que o povo de Creta, antes Caftor, teria tentado invadir o Egito, mas por resistência do faraó, este os teria mandado para povoar terras conquistadas pelos egípcios em Canaã, onde se alojaram. Segundo, guerras em Gaza. Josué capítulo 10, versículo 41. Josué os derrotou desde Gardes Barneia até Gaza,
bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. O povo de Israel começa a atacar Gaza quando Josué liderava a conquista da terra de Canaã e após a famosa batalha de Gibeão, quando o sol e a lua param e os israelitas derrotam 5 reis, depois mais 7, chegando até o território de Gaza, mas sem dizer claramente que há conquista. Está no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 a 43. Já no livro de Josué, capítulo 11, versículo 22, nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Quando Josué derrotou os gigantes anaquins, alguns sobreviventes ficaram em Gaza, que parece ter sido um refúgio, mas as guerras começaram a cessar com a conquista de Canaã e distribuição de terras para o povo de Israel. Josué, capítulo 11, versículo 23. No livro de Josué, capítulo 13, versículo 2 a 3, está escrito: esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda Jesu desde Sió, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para a parte que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, e de Gaza, e de Asdod, e de Asquelon, e de Gate, e de Ecrom, e os heveus. Quando Josué estava idoso, Deus lhe falou sobre terras que ainda faltavam conquistar, e citou o território de Gaza como não conquistado. Ele é um dado importante, visto que na conquista da terra prometida, Gaza não foi alcançada, mas é incluída na promessa de conquista. Josué capítulo 15, versículo 47. Asdod, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande com as suas imediações. Na distribuição das terras, o povo de Judá recebe a promessa de conquistar Gaza e o limite do mar Mediterrâneo até o sul na fronteira com o rio Nilo. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué, capítulo 15, versículo 63. No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 17 a 19. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Hormá. Também conquistaram Gaza, Asquelon, Ecrom com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. Somente no tempo de Juízes, após a morte de Josué, que o povo de Judá conquistou Gaza. Contudo, se limitando às partes montanhosas da região dos filisteus, visto que das partes baixas tinham carros de ferro, o que mostra que o povo da região era preparado para se defender. Enquanto isso, Jerusalém ainda era habitada pelo povo jebuseu. Juízes, capítulo 1, versículo 21. No tempo de Gibeão, o povo midianita, vindos do extremo sul, atual região da Arábia, atacavam o povo de Israel e também Gaza, que no momento parece estar sob controle dos israelitas, sendo também atacados pelos midianitas. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 1 a 3, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou, juntamente com os seus batentes
e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Uma das histórias mais impressionantes sobre Gaza foi quando Sansão arranca as portas da cidade após uma tentativa de emboscada para prendê-lo. Mas em Gaza também foi um local onde Sansão é entregue diante da sua maior fraqueza, que era a vida sexual. Perto dali, Sansão conheceu Dalila. Está no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4. Continuando no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 21, então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Foi para Gaza que Sansão foi levado preso, quando Dalila o entregou aos filisteus. E quando seus cabelos cresceram novamente, porém já cego, Sansão morreu derrubando o templo de Dagom sobre o povo de Gaza. Juízes, capítulo 16, versículo 23 a 30. No livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 17, estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Esquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Quando os filisteus raptaram a arca da aliança de Israel, levando-a para o templo de Dagom, uma grande maldição veio sobre eles, surgindo tumores no povo. Quando tentaram devolver a arca, os sacerdotes filisteus mandaram fazer 5 tumores de ouro como oferta pelos seus povos, inclusive por Gaza. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 15. Isso demonstra que neste período Gaza ainda estava em guerra com Israel. 1 Reis, capítulo 4, versículo 24, está escrito: porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. No período do reinado do rei Salomão, Gaza foi conquistada e havia paz entre os povos que pagavam tributo a Israel. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Provavelmente essa negociação de Salomão promoveu a paz durante o seu reinado, com uma tolerância aos povos vizinhos e sem guerra. 2 Reis, capítulo 18, versículo 8. Ezequias derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. No reino de Ezequias, novamente, houve guerra contra Gaza, que novamente foi conquistada. Mas isso durou pouco tempo porque, logo em seguida, Israel foi levada ao cativeiro na Assíria. 2 Reis, capítulo 18, versículo 9 a 11. Terceiro, profecias sobre Gaza. Jeremias, capítulo 25, versículo 17 e 20. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, as quais o Senhor tinha me enviado, todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Acrom e o que resta de Asdod. O profeta Jeremias anunciou que a ira do Senhor atingiria os povos, inclusive os filisteus em Gaza, avisando que o povo de Judá seria levado para o cativeiro na Babilônia durante 70 anos, junto com estas nações. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Jeremias pegou um cálice de vinho que representava a ira de Deus sobre as nações. Simbolicamente, seria bebido pelos povos que o profeta lista. Jeremias, capítulo 25, versículo 15 a 29. No livro de Jeremias, capítulo 47, versículo 1 e 5, a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus antes que Faraó atacasse Gaza. O povo de Gaza raspou a cabeça. Asquelon foi reduzida a silêncio. Até quando vocês vão fazer cortes na pele em sinal de luto? O profeta Jeremias anuncia que Nabucodonosor atacaria os filisteus, incluindo Gaza, com todas as nações ao redor, desde o Egito,
que até então se via intocado. Jeremias capítulo 46, e os povos vizinhos de Israel, Moabe, Amon e Edom. Jeremias capítulo 48 e 49. Essa profecia se cumpriu juntamente com o cativeiro de Judá na Babilônia. No livro de Amós capítulo 1, versículos 6 e 7, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso, porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá suas fortalezas. O profeta Amós também anuncia a ira de Deus sobre as nações ao redor de Israel e fala sobre o povo de Gaza que teria sequestrado o povo de Deus para entregar a seus inimigos de Edom. Então seriam castigados e suas muralhas queimadas. Amós, capítulo 1, versículo 7. No livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 4 a 5, porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas, a palavra do Senhor será contra você. Canaã, terra dos filisteus, farei com que você seja destruída até que não reste nenhum morador sequer. O profeta Sofonias também anuncia a destruição dos filisteus, mas chama ao arrependimento do seu povo. Sofonias capítulo 2, versículo 1 a 3. Contudo, declara que Judá tomará as terras até o litoral, passando por Gaza. No livro de Zacarias capítulo 9, versículos 5 a 6, Asquelon virá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança estarão perdida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Um povo abastardo habitará Asdod e exterminarei o orgulho dos filisteus. Zacarias também profetiza contra os povos e diz que os filisteus de Gaza serão devastados por causa do seu orgulho, sendo tomados por outros povos. O povo de Gaza sempre enfrentou guerras. E para concluir o nosso estudo, livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. A única vez que Gaza é citada no Novo Testamento, e também a última em toda a Bíblia, revela o momento em que Filipe é levado a evangelizar um etíope em viagem retornando de Jerusalém. Deus usou Filipe para evangelizar um líder do povo da Etiópia, que consideram até hoje este ato inicial da evangelização em sua nação. O caminho de Jerusalém para Gaza foi usado por Deus através de Filipe para evangelizar. E isso nos aponta para uma mensagem de esperança para o povo de Gaza, que também precisa do Evangelho, a boa notícia da salvação em Jesus. O período de guerra no Antigo Testamento marca muito a história bíblica, mas não podemos esquecer que o tempo da graça, iniciado por Jesus, nos traz esperança e paz, porque Deus ama todos os povos e deseja que sejam salvos. João capítulo 3, versículo 16 e Tito capítulo 11.